Este é o momento em que um garoto de 14 anos compareceu ao tribunal acusado de assassinar Shane Barnador, de 28 anos, um entregador da Papa Joss. O que começou como um simples pedido de pizza para um condomínio rapidamente se transformou em uma armadilha mortal que chocou toda a comunidade. Naquela noite, o entregador Shane Barnador, de 28 anos, fazia o que sempre fazia: trabalhava. Ele não era o tipo de homem que se queixava de turnos longos ou clientes impacientes. Para seus colegas, era o rosto mais confiável da equipe, o cara que nunca faltava, que cobria colegas, que sorria mesmo quando o relógio já passava da meia-noite. Mas o que Shane não podia imaginar era que aquele pedido, feito para um condomínio comum, escondia um plano que mudaria tudo, e revelaria um dos crimes mais perturbadores já cometidos por um adolescente na região. O pedido chegou como qualquer outro: uma pizza grande, endereço normal, pagamento simples. Nada fora do padrão. Shane conferiu o número, ajeitou o uniforme, pegou as caixas e saiu dirigindo pelo mesmo trajeto que percorria quase todos os dias. Quando estacionou diante do complexo de apartamentos, a rua estava quieta, mas do outro lado da calçada, duas figuras observavam, imóveis, escondidas entre as sombras. Quando Shane saiu do carro, tudo aconteceu em segundos. Vizinhos correram para fora. Um deles encontrou Shane caído, sangrando, ainda tentando respirar. Chamaram a emergência, tentaram estancar o sangue, mas os ferimentos eram graves demais. Shane Barnador foi levado ao hospital, onde os médicos confirmaram o que ninguém queria acreditar: ele não resistiu. A polícia chegou em minutos. O local do crime foi cercado, as ruas fechadas, as luzes das viaturas refletindo nas janelas do condomínio. Os investigadores sabiam que estavam diante de algo planejado. O pedido de pizza havia sido feito com telefone pré-pago, o tipo usado quando se quer desaparecer sem deixar rastros. As câmeras do condomínio mostravam a sequência: Shane estacionando, saindo do carro, e logo depois, um clarão. Mas a imagem dos atiradores? Nenhuma. Ainda assim, pistas começaram a surgir. Foi uma ligação anônima que mudou tudo. Um morador reconheceu uma das figuras vistas correndo logo após o disparo. A trilha levou os investigadores a um apartamento modesto, a poucas quadras dali. Quando entraram, encontraram as provas que amarrariam toda a narrativa. Caixas da Papa Joss ainda com manchas de molho, um celular descartável, escondida dentro de uma caixa de mistura para panquecas, a arma do crime, uma pistola calibre .40. E o mais estarrecedor: tudo isso estava dentro da casa de um garoto de apenas 14 anos. O nome dele era Reginald Lofton. Nas redes sociais, ele se chamava Hey the Shooter, o atirador. Horas antes do crime, havia publicado uma foto segurando uma arma idêntica à usada no assassinato. Ao lado dele, vivia Germaine Yang, de 21 anos, o cúmplice que ajudaria a planejar e executar o crime. O motivo? Roubar uma pizza. Mas quando os detetives começaram a interrogar os dois, perceberam que o caso era mais complexo do que um simples assalto. Havia ali uma mistura de arrogância juvenil, influência criminosa e total falta de consciência sobre as consequências. Reginald parecia alternar entre nervosismo e frieza. Negava ter puxado o gatilho, mas admitia que sabia do plano, e que sabia que havia uma arma envolvida. Germaine, por sua vez, tentou inverter as versões, afirmando que o garoto era quem havia atirado. Entre contradições e tentativas de manipulação, as provas técnicas começaram a falar mais alto. A arma encontrada na caixa de panquecas correspondia exatamente à cápsula recolhida na cena do crime. O celular usado para o pedido falso foi rastreado até o quarto de Reginald. E a postagem no Facebook, feita poucas horas antes, completava o retrato de um adolescente que, por vaidade e impulso, havia cruzado uma linha sem retorno. A promotoria decidiu agir de forma dura e exemplar. Reginald Lofton, com apenas 14 anos, seria julgado como um adulto. As acusações eram pesadas: homicídio doloso, homicídio qualificado, roubo à mão armada e agressão agravada. Era algo difícil até de processar, ver um garoto sendo levado algemado, acusado de um crime tão brutal. Mas as provas, frias e incontestáveis, não deixavam espaço para dúvidas. Durante as audiências preliminares, os repórteres lotaram o tribunal. A imagem de um adolescente de rosto infantil, sentado diante de um juiz, contrastava violentamente com as evidências sobre a mesa. O público se perguntava: como um menino de 14 anos chegou a esse ponto? O que o levou a acreditar que tirar uma vida, por algo tão banal, era uma escolha possível? Enquanto isso, a família de Shane observava em silêncio.
A dor no rosto da mãe dele dizia mais do que qualquer palavra poderia. O filho trabalhador, o homem gentil que sonhava em abrir sua própria clínica de quiropraxia, havia sido morto por alguém que ainda estudava o ensino fundamental. O contraste entre as duas vidas era o verdadeiro retrato da tragédia. Mas o julgamento estava apenas começando, e o que seria revelado nas próximas semanas chocaria ainda mais. Porque quando o tribunal mergulhou nos bastidores daquele crime, vieram à tona segredos, disputas e motivações que ninguém esperava. E foi nesse ponto que a imagem do garoto vítima das circunstâncias começou a se desfazer. O tribunal de Gwinnett County estava lotado. Câmeras, repórteres, familiares e curiosos se apertavam nos bancos de madeira, tentando entender como um adolescente de 14 anos havia se tornado o centro de um caso de homicídio tão brutal. Reginald Lofton entrou algemado, vestindo um uniforme cinza. Caminhava devagar, com o olhar fixo no chão. Ao lado dele, advogados tentavam equilibrar o impossível, defender um garoto que, aos olhos do público, já carregava o peso de um assassino. Do outro lado da sala, a família de Shane observava em silêncio. Para eles, não havia mais perguntas, apenas ausência. O filho dedicado, o homem que trabalhava noites inteiras para economizar e estudar, havia sido apagado da vida por um ato de crueldade quase sem sentido. O juiz iniciou a sessão, e logo as provas começaram a surgir, uma a uma. A promotoria não economizou nos detalhes. O celular usado para o pedido falso, o registro das chamadas, a foto do garoto posando com a arma nas redes sociais, e a própria pistola, escondida, como se fosse algo banal, entre pacotes de comida. Quando o perito balístico explicou que o projétil encontrado no corpo de Shane coincidia perfeitamente com a arma encontrada no apartamento de Reginald, o silêncio tomou conta da sala. Ali, não havia mais espaço para teoria, só para o peso da realidade. Os promotores traçaram um retrato duro. Segundo eles, Reginald não era apenas um garoto influenciado, era o arquiteto do plano. Ele quem usou o telefone descartável, ele quem escolheu o local, ele quem sabia que o entregador chegaria sozinho. Mesmo que não tivesse puxado o gatilho, diziam, ele criou o cenário para o crime acontecer. E sob a lei da Geórgia, isso tornava igualmente culpado. A defesa, em contrapartida, apostou em uma linha emocional. Pintou o menino como produto de um ambiente falido, um lar desestruturado, uma infância marcada pela negligência e pela ausência de referências. O advogado falava com voz firme, mas carregada de desespero. Ele não é um monstro. É uma criança perdida no mundo que o ensinou a atirar antes de entender o que é a morte. Houve momentos em que o silêncio parecia pesar mais que qualquer argumento. Reginald chorava de cabeça baixa, as mãos trêmulas, mas sua expressão alternava entre remorso e confusão. Ele dizia não ter atirado, apenas participado do plano. Afirmava que foi Germaine Young, o cúmplice de 21 anos, quem apertou o gatilho. E, de fato, o histórico de Young mostrava envolvimento anterior em roubos e violência. Mas a lei era implacável. O simples envolvimento num crime que resulta em morte já bastava para que o adolescente respondesse como adulto. Quando o júri voltou à sala, após horas de deliberação, o clima era quase irrespirável. O juiz perguntou se haviam chegado a um veredito. O líder do júri assentiu. As palavras seguintes definiriam o resto da vida de um garoto, e o destino da memória de um homem inocente. Consideramos o réu, Reginald Lofton, culpado de homicídio qualificado, roubo à mão armada e agressão agravada. Cada sentença parecia ecoar pela sala. Do lado da acusação, familiares de Shane se abraçaram em pranto silencioso. Do outro, a irmã de Reginald desabou em lágrimas, implorando ao juiz que mostrasse compaixão. Ela foi autorizada a falar antes da sentença. Tremendo, com a voz entrecortada, disse: "Meu irmão não entende o que fez. Ele precisa de ajuda, não de uma jaula. Ele ainda é só uma criança." Mas o juiz, com expressão contida, respondeu algo que ficou marcado em todos os relatos do caso. "Eu gostaria de poder te dar mais tempo, mas acredito que estamos diante de um assassino frio." Naquela tarde, o veredito foi lido: prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. O garoto de 14 anos, que antes se gabava de ser o atirador, agora ouviria o som das portas de ferro se fechando atrás dele por décadas. Enquanto isso, Germaine Young, o cúmplice de 21 anos, enfrentava seu próprio julgamento em outro tribunal. Os promotores afirmaram que ele havia sido o autor do disparo fatal, e que o plano de roubo fora uma ideia conjunta. O júri concordou. Germaine foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade. 2 destinos selados.
3 vidas destruídas. Para o público, o caso foi mais do que uma manchete, foi um espelho. Mostrou como a banalização da violência e a busca por status nas redes podem distorcer completamente a noção de realidade. Reginald Lofton queria ser temido, admirado, reconhecido. E, por um breve instante, foi. Mas o preço foi a vida de um homem inocente e o fim de sua própria liberdade. No final do julgamento, a mãe de Shane fez uma declaração curta, mas devastadora. Ela olhou para o banco dos réus e disse: "Vocês tiraram o meu filho, mas nunca terão a paz dele." Nenhum dos dois respondeu. A sala inteira ficou em silêncio, enquanto ela deixava o tribunal sem olhar para trás. Com o passar dos meses, o caso caiu no esquecimento da mídia, mas em Lavrenceville, ele nunca desapareceu. No restaurante onde Shane trabalhava, sua foto ainda está pendurada na parede, com uma pequena mensagem escrita pelos colegas: "Trabalhador, amigo, família." Os funcionários contam que, até hoje, às vezes o telefone toca tarde da noite, e por um segundo, alguém comenta: "Parece aquele último pedido." Não há resposta simples para o que aconteceu naquela noite. Foi o fracasso de um sistema? A influência de um homem mais velho? Ou a prova de que até os mais jovens podem esconder uma escuridão que ninguém quer enxergar? O caso de Reginald Lofton continua sendo uma cicatriz aberta na memória da cidade. Um lembrete de que a violência raramente começa com ódio, mas quase sempre com descuido, influência e uma sensação equivocada de poder. E por trás de cada crime que vira manchete, há histórias que nunca chegam às câmeras. Pais que não dormem, irmãos que esperam por cartas que nunca vêm, e comunidades inteiras tentando entender onde tudo começou a desandar. Em Lavrenceville, o eco daquela noite ainda ressoa entre os corredores dos prédios e o som distante das sirenes. E quem ouve com atenção jura que o vento carrega algo mais, um aviso, talvez, de que, quando a inocência se mistura com a violência, o que se perde não é apenas uma vida, mas o sentido de humanidade que todos acreditamos possuir.